Olá pessoal, tudo bem? Então estou aqui para gravar a nossa aula de reposição, né? A nossa aula que vai compensar a aula de sábado, né? Que a gente não vai ter o encontro online, né? O encontro síncrono, então vou deixar essa aula gravada para vocês assistirem, estudarem e depois fazerem os exercícios, ok? Então vamos lá. Basicamente o que eu vou falar hoje é sobre velocidade relativa. É um conteúdo muito simples, muito rápido. Eu vou gastar a maior parte do tempo aqui fazendo exercícios, né? Que aí acho que é interessante, que vai ajudar vocês a resolverem as atividades que eu vou propor na sequência. Ok, então falemos sobre velocidade relativa. Até agora, né, o tempo todo a gente falou sobre o cálculo de velocidade, né? Tudo que a gente já discutiu, todos os exercícios que a gente fez. A gente sempre media a velocidade em relação a um referencial em repouso. Por exemplo, a gente fala da velocidade que um carro está na rua, né? Então, ou numa estrada. Então você está medindo a velocidade do carro em relação ao movimento dela naquela estrada. A estrada, que é o referencial, está em repouso, né? Mas acontece em alguns casos, né? E aí eu acho que vocês já devem ter percebido isso, talvez não tenham olhado sob essa ótica que eu vou mostrar, né? Que eu vou apresentar para vocês, mas vocês já devem ter observado esses fenômenos que eu vou discutir, que é quando você mede a velocidade, né? Ou pelo menos tem a percepção da velocidade de um objeto que se move a partir de um outro objeto que se move, de um outro referencial que se move. Por exemplo, quando você mede a velocidade de um carro em relação a um caminhão que também está se movendo, né? Se você está na estrada, o que você percebe, vamos supor, você tem um caminhão na sua frente que está devagar, né? Você está de carro lá com o seu pai, com a sua família, né? Com a sua mãe, e aí tem um caminhão na sua frente. E aí o seu pai, né, ou quem estiver dirigindo, estiver mais rápido, né, ele vai se aproximar do caminhão, né, então ele vai se aproximar do caminhão e fazer a ultrapassagem. Só que o que você percebe é o seguinte, o caminhão, você vai se aproximando do caminhão de forma lenta, você não aproxima do caminhão de forma rápida. Apesar de que se você olhar no velocímetro do carro do seu pai, ele vai estar lá, se for numa estrada, né, numa rodovia, vai estar lá 90, 100, 110. Só que a aproximação é lenta. Por quê? Porque o caminhão também está se movendo. Se você fosse medir a velocidade do carro do seu pai em relação a um referencial em repouso, ou seja, em relação a um ponto na estrada que esteja em repouso, uma pessoa parada, uma vaca assistindo, né, a viagem lá do seu pai, né, de você, da sua família, ia perceber o carro se movendo de forma muito rápida, né? Só que quando você verifica essa velocidade em relação a um outro referencial que se move, por exemplo, em relação ao caminhão, essa aproximação se dá de forma lenta, né? Da mesma forma, aí a gente vai entender logo na sequência matematicamente por que essa aproximação ela é lenta, né? Mas da mesma forma, quando você cruza com um veículo, por exemplo, você está na estrada, imagina numa pista simples, né, numa via que não é duplicada, e aí você vê um carro vindo do outro lado, né? O que acontece é que a impressão que dá é que nesse cruzamento a velocidade desse carro é muito alta, dá a impressão de que ele está, sei lá, a 200 km por hora, passa por você assim de forma muito rápida, né? A aproximação e o cruzamento ele se dá de forma muito rápida, né? Se não perceberam isso, né, ainda passem a perceber a partir de agora, né? Passem a observar a partir de agora, né? E aqui a gente vai entender os fundamentos matemáticos que explicam o porquê quando você vai fazer uma ultrapassagem, quando você faz a aproximação de um caminhão, por exemplo, ou de um outro carro para fazer a ultrapassagem. O processo dá de forma lenta, mas que quando é um cruzamento, esse processo dá de forma rápida, tá? Então aqui eu tenho os 3 casos que a gente vai estudar. Além desses 2 que eu acabei de relatar, né, ultrapassagem e cruzamento, a gente vai falar do caso aqui de movimento perpendicular. Eu vou usar um exemplo aqui, existem outros casos, mas depois a gente chega lá, né? Então vamos começar pelo caso da ultrapassagem. Então a gente tem uma situação aqui em que eu tenho 2 veículos, o veículo A e o veículo B, né? O veículo B é o caminhão, ele está na frente com uma velocidade VB, né, só para associar a velocidade do objeto B, velocidade do objeto A, e os dois se movem no mesmo sentido, né? O A está se aproximando do B. Para isso acontecer, a velocidade do A tem que ser maior, né? Eu só consigo ultrapassar um caminhão se eu estiver mais rápido que ele. Se eu estiver mais lento, o caminhão vai se afastar de mim, né? Então eu tenho que estar mais rápido. Essa ultrapassagem só vai acontecer se quem estiver atrás aqui tiver uma velocidade maior do que quem está na frente, né? Nesse caso, né, quando a gente vai medir a velocidade dos dois, o que a gente tem que olhar não é só para a velocidade do A, não é só para a velocidade do B. A gente tem que olhar para o que a gente chama de velocidade relativa.
quando a gente fala de relativa, é de um em relação ao outro, né? Então, nesse caso, qual seria a velocidade do A em relação ao B, ou do B em relação ao A. Então, nesse caso, a gente vai chamar isso simplesmente de VR. O VR significa velocidade relativa, né? Então, a velocidade relativa entre esses dois veículos, né, que estão se movendo no mesmo sentido, estão num processo de ultrapassagem, então eles se movem no mesmo sentido, vai ser justamente a velocidade do A, que é a maior, menos a velocidade do B, que é a menor, certo? Então eu vou subtrair as duas velocidades. É justamente por conta dessa subtração é que eu tenho a impressão de que eu me aproximo de forma muito lenta do caminhão. Então, por exemplo, se o caminhão estiver andando a 80 e eu estiver a 100 km por hora, o caminhão a 80 km por hora e eu a 100 no meu carro, o que eu vou perceber é uma aproximação de só de 20 km por hora. Então, essa diferença entre as velocidades é como se o caminhão tivesse parado e eu estivesse andando a 20 km por hora. É o mesmo efeito, certo? Então, por isso que dá esse processo assim tão lento, né? Então, é justamente por conta desta relação que a gente vai ter que utilizar aqui, que é a subtração das duas velocidades, certo? Nesse sentido, então, eu posso falar os outros casos de forma bem mais rápida, né? O que acontece no cruzamento? No cruzamento, ou seja, quando os objetos estão em sentidos opostos, então eu coloquei aqui, em vez de colocar um carro, né, dois carros para eles se chocarem, eu vou colocar duas pessoas que se encontram, né? Então, se duas pessoas, uma caminha na direção da outra, né, eles estão num processo de cruzamento, né? Elas vão se encontrar, né? Cruzamento, ou muitas vezes a gente vai falar do problema de encontro, né? Também posso pensar assim, né? Eles vão se encontrar, né? Um quer encontrar o outro. Cruzamento é porque o livro que eu estava usando, ele usa cruzamento de veículos, né? Dois veículos em sentidos opostos, assim, então eles vão se cruzar, certo? Então, dois objetos que se movem, pode ser um carro, pode ser pessoas, né? Duas pessoas se encontrando. Quando você vai calcular também a velocidade relativa, nesse caso, em vez de subtrair, o que você vai fazer é somar. Por isso que eles se encontram de forma muito rápida. Por isso que quando eu estou na rodovia andando a 80, se vem um carro de lá a 100, a velocidade relativa de mim em relação a ele é a soma das nossas velocidades. Ou seja, é o meu 80 e o 100 dele. Então a impressão que dá é que aquele carro se move em minha direção a 180 km por hora. Porque eu não estou medindo a velocidade em relação a um referencial em repouso. Eu estou medindo a velocidade em relação a um referencial que se move. E no cruzamento, no processo de encontro, vai ser a soma das velocidades. Então, na hora que eu somo, né, o meu 80 com o 100 dele, dá uma velocidade aí muito alta, 180 km por hora. Ok? Então, nesse caso aqui, vou falar também em VR, como velocidade relativa, né? Já poderia ter colocado aqui, não escrevi, né? Mas o VR... eu estou tratando, né? Em todos os casos vai aparecer o VR. Eu vou escrever o VR toda vez. Mas é só aqui que eu vou colocar a legenda. É a chamada velocidade relativa. Certo? Então, o VR é a velocidade relativa. Então, no caso do cruzamento, no caso do encontro, né, duas pessoas que vão se encontrar, o VR vai ser a soma das velocidades. Então, eu vou pegar a velocidade do A com a velocidade do B, né? Pego os valores numéricos, né? Um se move a 10, outro se move a 20. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser de 30, ok? Independente da unidade, a gente sempre vai somar, né? Isso aqui se dá, é até fácil da gente entender. Se a menininha aqui, o B, né? Vou chamar assim, ó, se a Bianca fica parada e o Agenor caminha em direção a Bianca, vamos dizer assim, Bianca parada, Agenor se movendo com velocidade de 1 metro por segundo. Ele está andando, né? Então a gente anda 1 metro por segundo, é uma velocidade razoável para uma caminhada, né? Então a aproximação deles vai se dar como sendo a velocidade do Agenor, 1 metro por segundo. Só que se a Bianca percebe que o Agenor está vindo em direção a ela e fica feliz nisso e sai correndo em direção ao Agenor, vamos supor que ela sai correndo aqui e ela corre a 3 metros por segundo, por exemplo, né? O que vai acontecer é que eles vão se aproximar de forma muito mais rápida. Ou seja, essa aproximação vai se dar num tempo muito menor.
Isso é justamente por quê? Porque eu vou somar as velocidades. A aproximação deles agora vai se dar com a velocidade do Agenor, que é 1, somado com a velocidade da Bianca, que é 3. Né? Então fica 1 mais 3, 4 metros por segundo. Então, em vez de se aproximar a 1 metro por segundo, que seria só a velocidade de caminhada do Agenor, eles passam a se aproximar com 4 metros por segundo, que é 1 do Agenor mais 3 da Bianca, ok? E aí, assim, a gente calcula a velocidade relativa. Por enquanto, se está no mesmo sentido, se eu vou fazer uma ultrapassagem, eu subtraio. Lembra que o A aqui que está atrás, ele tem que ser a velocidade maior. Então, eu vou pegar a maior menos a menor. Esse valor aqui sempre positivo. O resultado aqui a gente, por enquanto, vai olhar para ele só positivo. Tá em sentidos contrários. É um cruzamento, é um encontro. O que eu vou fazer aqui é a soma das velocidades, para obter a velocidade relativa. Ok? Último caso, então, para a gente poder fazer uns exemplos, né? Movimento perpendicular. Como que vai acontecer esse movimento perpendicular? Imagine a seguinte situação, eu tenho um barquinho aqui que quer atravessar, isso aqui é um rio, né? Então eu vou imaginar que isso aqui seja um rio, certo? E esse barquinho quer atravessar o rio, a gente está vendo de cima, né? Então isso aqui eu estou vendo o rio assim e o barquinho quer atravessar, né? O barquinho, né? O barqueiro embica, né? E direciona o seu barco nessa direção que está representado por essa setinha rosa, certo? Só que o que acontece nesse caso? Tem a correnteza do rio. A correnteza do rio leva tudo que está aqui para baixo, né? Então você tem essa velocidade, né? Que é essa setinha azul aqui para a direita, que representa a velocidade da correnteza. Coloquei a legenda aqui, ó, VB, velocidade do barco, VC, velocidade da correnteza. Deixa eu ficar de cá para mostrar lá, certo? Então VB, velocidade do barco e VC, velocidade da correnteza. Ok, o que acontece nesse caso, né? Aqui a gente vai ter uma situação em que o movimento aparece com velocidades perpendiculares. Ali, mesmo sentido, aqui sentidos contrários, né? Então aqui os dois para a direita, aqui um para a direita, outro para a esquerda, aqui as velocidades são perpendiculares. Você fala assim, professor, mas aqui eu só tenho o barquinho. De móvel, de objeto, sim, mas eu tenho o barquinho embicado para lá, eu tenho a correnteza levando ele para baixo, também vai gerar um movimento relativo. O movimento relativo do barco em relação à terra, por exemplo. Quem estiver olhando aqui de fora, não vai ver o barco caminhar aqui. O barco não vai chegar aqui numa linha reta. Ele vai, assim, no lado oposto aqui, nessa vertical aqui, né, na forma que a gente está enxergando. Então ele não vai caminhar assim. Por quê? Como a correnteza vai arrastar ele para baixo, ele vai se mover meio que numa diagonal, assim, ó. Que é o resultado, que é a velocidade relativa do barco acrescido do efeito da correnteza que está puxando ele para baixo, certo? Ele vai chegar na margem, só que ele não vai chegar no lado oposto, assim, numa linha reta. Ele vai chegar um pouco mais abaixo devido ao efeito da correnteza, ok? Como que a gente faz o cálculo, então, dessa velocidade relativa, desse movimento relativo? Porque, como eu disse, ele vai caminhar, né? O que a gente vai ter aqui como resultado é uma coisa assim, ó. Ele vai caminhar, o resultado vai... Ficou meio torto aqui, ó. Então ele vai chegar mais ou menos aqui assim, ó. Isso que eu coloquei como tracejado é o caminho, né? A trajetória que ele vai seguir. Porque é o efeito, né, da soma de velocidade do barco, que ele está direcionando para cá, mais a da correnteza. Então o barquinho vai chegar, ele vai partir desse ponto aqui e chegar naquele ponto lá. Então isso aqui a gente pode chamar como o início, né, onde ele começa, e aqui o final, onde ele conclui, né, a sua travessia. Como que a gente calcula a velocidade relativa nesse caso? Como é perpendicular, né? Tem umas questões de vetores que eu não vou explicar aqui por enquanto, que a gente vai explicar mais à frente, mas isso aqui vai gerar um teorema de Pitágoras. Sim, a gente vai aplicar com essas velocidades aqui, ó, o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Vocês vão ver que a expressão que a gente vai usar aqui é muito similar a isso. Só que para velocidades, ó, a velocidade relativa ao quadrado é igual à velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado, né? Então, sempre que a gente tiver uma situação desse tipo aqui, ó,
em que for um movimento perpendicular, a gente sempre vai ter que trabalhar com o equivalente ao Teorema de Pitágoras relacionando as velocidades. Então, aquela direção lá tracejada é a direção da velocidade relativa, é o caminho que ele vai tomar, né? E aí eu faço lá o Pitágoras com VB e VC, certo? Então, velocidade relativa ao quadrado é igual a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado, ok? Depois a gente pode... O livro, né... Vou mandar as fotos depois para vocês. O livro apresenta também alguns exemplos com relação a esse ponto aí, tá? Eu vou fazer pelo menos 2 exemplos, né, para vocês. Só que aí eu vou fazer o seguinte, como tem uma questão da duração dos vídeos, eu vou separar em 2 partes. Então eu vou deixar esse primeiro vídeo com a explicação e vou fazer um segundo vídeo só com os exemplos, ok? Então a gente já faz isso na sequência.